Hoje é uma noite de ceia, nós estaremos todos reunidos aqui na nave, as crianças, por isso eu gostaria que o seu filho estivesse perto de você. Não deixe ele correndo pelo corredor, deixe ele ouvindo a palavra junto com você. Durante todo o mês nós só temos um culto sem o culto Kids, que é o culto de ceia, que é esse culto dessa noite, amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Enquanto abrimos a palavra, depois, Gabi, se possível, feche para nós essa porta, por causa da gravação. Vamos orar ao Senhor. Coloca a mão. Senhor, nós te rendemos graças hoje, porque nós comeremos do pão e beberemos, Senhor, do cálice. Nós reafirmaremos aliança com o Senhor, e a aliança nos garante cura, Senhor. A aliança nos garante libertação e nos garante provisão e restauração. Então nessa noite eu libero sobre esse ambiente milagres, Senhor. Que esse ambiente seja tomado da Shekinah de Deus, da glória de Deus. Que esse ambiente seja tomado da Tua presença, Senhor. Ó Deus Altíssimo, temido de gerações em gerações. Engrandece o Teu Filho, porque Tu és o Pai de Jesus Cristo, Senhor. Engrandece Ele nessa noite, para que todos possam vê-lo, conhecê-lo e experimentá-lo da Sua bondade. Pai, nós repreendemos toda obra maligna contra esse culto. Nós repreendemos toda distração demoníaca, toda incredulidade. Nós liberamos fé e o ambiente profético, Senhor. Levanta os Teus profetas nessa noite, para serem oráculos da divindade, para serem canais da Sua palavra, Senhor. E enquanto ministro, Senhor, libera os Teus anjos para trabalhar em nosso favor. Essa é a nossa oração e essa é a nossa fé, em nome de Jesus Cristo. E quem crê diz amém, aleluia. Êxodo capítulo 12, versículo de número 1 diz assim: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será mês, o princípio dos meses, e esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, fareis conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardará até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão sangue e poloão em ambas as ombreiras, e as vergas das portas, nas casas em que comeram. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis nada dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimarás no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. O comereis apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E todos os deuses do Egito executarei juízo, farei juízo. Eu sou o Senhor. 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14. E este dia vos será por memória, por memorial, e celebrarei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. Amém. O tema da palavra é: tire a mão do volante. Muitos de nós sabemos que uma das partes que controlam o carro para a direção é o volante. Se você vira para a esquerda, todo aquele carro vai virar para a esquerda. Se você vira para a direita, todo aquele carro vira para a direita. Então o volante é a parte que dá direção. E muitos de nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, amém? Mas não queremos deixar Deus ter o controle das nossas vidas. Ainda ficamos segurando o volante da nossa vida. Sabe, irmãos,
Nós precisamos nessa noite entregar para Deus o controle total das nossas vidas. Quem crê nisso, dá um amém. Eu não sei se você já teve a experiência de andar com o GPS. O GPS, ele traça uma rota. Eu quero chegar em Cuiabá. Ele vai traçar uma rota para que eu saia de Diamantina e chegue em Cuiabá. Eu costumo dizer que o GPS é o Espírito Santo, que antes mesmo de eu nascer, antes da fundação do mundo, antes do ventre da minha mãe, o Espírito Santo traçou um propósito, traçou um chamado na minha vida, e eu iria chegar do outro lado, se eu obedecer e seguir o GPS, que é o Espírito Santo. Mas eu não sei se você teve a experiência que eu já tive. O GPS falava, vire para a esquerda, e você, por algum motivo, de distração ou por não perceber, você passou reto, e você saiu do quê? Da rota. E o que o GPS faz quando você sai da rota? Ele vai recalcular a rota, para te colocar novamente no propósito, na rota original. Muitas das vezes nossas decisões nos levam a sair da vontade de Deus, a sair dos projetos de Deus, a sair dos sonhos de Deus, sonhos de ser líder. Eu não sei se você sabe, mas se Deus te enviou para essa igreja, porque existem muitas igrejas de Deus, cheias do Espírito Santo, mas se Deus te colocou nessa igreja, eu não sei se você sabia disso, mas hoje você está sabendo, Deus te chamou aqui para liderar, amém? Dá uma olhada para esse irmão, ei, você está aqui? Então Deus te chamou para liderar, para de fugir do chamado. Então por um motivo ou outro você deixou, o GPS falou, lidera, vai para a direita, mas você falou, não, eu vou para a esquerda. E muitos pensam, porque foram para a esquerda, acabou, não tem mais jeito, pastor, não. Aí tem uma voz de uma mulher que diz, recalculando rota. Agora vire para a esquerda novamente. Esse é o Espírito Santo. Essa é uma noite de recalcular a rota. Deus está te levando novamente para o propósito. Deus está dizendo, ei, você tomou direções erradas, você tomou decisões erradas, mas eu estou aqui com você, vamos recalcular, vamos voltar para o padrão e vamos continuar na missão. Você vai viver os sonhos de Deus e os projetos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu quero te falar algumas verdades. Não quero te falar algo novo, nada novo. Não tenho pretensão de ser alguém que traz coisas novas. Até porque tudo já foi feito, já foi revelado por meio de Cristo. Você precisa entender uma coisa. Nós precisamos ter a mesma palavra, e a palavra de Deus, até que possamos praticar a palavra. Existem 3 fases na nossa vida. A primeira é revelação, a segunda é visão e a terceira é prática. Em Mateus capítulo 16, Jesus pergunta, quem dizes que eu sou? E o que Pedro responde? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai. No capítulo 17, Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, no Monte Tabor. Jesus vai se revelar. Elias e Moisés vão aparecer, a voz do Pai vai dizer, este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o prazer, amém? No capítulo 16, Pedro tem a revelação. Qual foi a revelação de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é Cristo e Filho de Deus, amém? No capítulo 17, Pedro tem a visão, Jesus está na frente dele manifestado, sim ou não? Um versículo para baixo, alguns versículos, eles vão descer do Monte Tabor, eles vão para o templo, um grupo de pessoas vão interrogar Pedro, e vão perguntar, Pedro, o seu mestre não paga impostos do templo? Pedro rapidamente, para não ficar feio para ele, diz, paga, mas ele não sabia, e ele vai ver com Jesus, ele diz, Jesus, está no capítulo 17 de Mateus, Jesus, o Senhor paga impostos? Qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse, Pedro, os impostos são para quem? É para o filho ou é para o estrangeiro? Qual foi a resposta de Pedro? O imposto é para o estrangeiro, filho não paga imposto. O que Jesus estava falando para Pedro? Pedro, você lembra de Mateus 16? Que você disse que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, amém?
Pedro, você lembra do capítulo 17, no Monte Tabor, quando você teve a visão que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo? E agora, na hora de praticar a revelação e a visão, Pedro faz o quê? Falha. Muitos de nós temos revelação sobre a graça, visão, a ceia é uma visão disso, mas na hora de colocarmos em prática, muitos de nós somos como Pedro. Mas nessa noite, você vai ter a revelação, a visão, e vai ter a prática da palavra. Você vai ter a revelação do que Cristo fez por você, você vai ter a visão por meio do pão e do vinho, do cálice, e você vai ter a prática, que é experimentar um milagre na sua vida hoje, no nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos começar. Primeira coisa que eu quero falar, Êxodo capítulo 12, versículo 13. É a respeito do sangue. A Bíblia diz, Êxodo capítulo 12, versículo de número 13. A primeira coisa é a respeito do sangue. A Bíblia diz, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo quem? Vendo quem, igreja? O sangue passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Presta atenção. Quase todo mundo aqui já ouviu falar do sangue de Jesus. O problema é que na hora de praticarmos o sangue, nós falhamos. Muitas pessoas têm um nível de entendimento, e hoje o Espírito Santo vai trazer um nível maior de revelação para isso. Sabe, irmãos, muitos de nós sabemos que o sangue perdoa, mas achamos que o sangue perdoa um pecadinho. O sangue de Jesus é tão poderoso que perdoa todos os nossos pecados. É como se você amasse uma pedra, mas todos os dias aquela pedra fosse para a lama. Então você pega aquela pedra e coloca numa torneira e lava aquela pedra, e no outro dia aquela pedra volta para a lama, e você pega aquela pedra dia após dia. Sabe qual foi a solução de Deus? De ficar todo dia te pegando, te lavando na torneira? Ele pega essa pedra e coloca diante de uma cachoeira, e não importa onde essa pedra vá, a cachoeira está lavando ela constantemente. Eu quero dizer que o sangue de Jesus não é uma torneirinha, o sangue de Jesus é uma cachoeira sobre você, todos os dias te lavando, te purificando, te remindo e te protegendo de todo mal. Sabe o que é o interessante? O cordeiro, a Páscoa, é o símbolo da ceia. Tem que matar o cordeiro, comer do cordeiro e aspergir o sangue nos umbrais e nas vigas da porta do lado de fora. Eu amo isso. Por quê? Porque não é do lado de dentro. Porque se eu estou aqui dentro e eu coloco o sangue aqui, quem que vai enxergar? Todos nós que estamos aqui dentro. Se coloca dentro é para quem enxergar? Para quem está dentro. Agora se coloca fora. E a Bíblia diz, coloca do lado de fora, para que eu veja Deus falando. O sangue não é para você ver. O sangue não é para você ficar olhando. O sangue é para o diabo, Satanás e os seus anjos, e o próprio Deus olhar e ver que você pertence ao Senhor Jesus, que você pertence à família de Deus. Quando o inferno chega, no Velho Testamento era nos umbrais e vigas das portas, no Novo Testamento o sangue de Cristo está sobre o seu coração e sobre a sua vida. Quando o mundo espiritual chega até você, ele vê a marca do sangue, e aonde tem o sangue, o anjo da morte não pode tocar. Se você tem o sangue de Jesus, o diabo não pode tocar na sua vida, meu irmão. Fala para esse irmão, ei, você tem a marca do sangue? Então diga para ele, nada e nem ninguém pode tocar em você, na sua família, nos teus sonhos, nos teus projetos, porque Deus está guardando tudo. Nós precisamos ter convicção disso. Ah, pastor, fizeram uma obra de feitiçaria, de macumbaria, não sei mais o que para mim. Você tem a marca do sangue? O sangue de Cristo está sobre você. Pastor, armaram ciladas, calúnias, difamação. Irmão, se você tem a marca do sangue, nada e ninguém pode te vencer, nada e ninguém pode prevalecer contra a sua vida. Agora, o que eu amo na Bíblia Sagrada é que naquela época existia aproximadamente 2,5 milhões de pessoas do povo de Israel. Irmão, em 2,5 milhões,
Tinha gente de fé ou não? Sim ou não? Tinha um Josué, tinha um Caleb, tinha um Moisés, tinha um Arã, tinha uma Miriam, sim ou não? Sim, eu creio também. Irmão, nós temos uma igreja com 600 e poucas pessoas. Tem gente de fé, sim ou não? Tem, lá em Israel em 2,5 milhões tinha gente de fé. Agora eu quero perguntar aqui para nós, em 600 e poucas pessoas, tem gente problemática? Não olha para o lado não, pelo amor de Deus. Pastor, você já falei, já olhei para o meu irmão aqui. Tem ou não tem? Agora imagine 2,5 milhões. Você imagina que lá, irmão, tinha homem como Josué, mas lá também tinha homem como Corá, rebelde, Natã e Abirão. O que eu quero mostrar é que naquelas casas, tinha homens de fé e tinha pessoas ruins. Naquelas casas tinha crianças que temiam a Deus e crianças que não temiam a Deus. Tinha mulheres que temiam a Deus e mulheres que não temiam a Deus. Agora eu te pergunto, quando o anjo da morte passou, algum israelita morreu, sim ou não? Não, porque a Bíblia diz que nenhum do povo de Israel morreu. Por quê? Porque não tem a ver com quem está dentro da casa, tem a ver com o sangue que está fora nos umbrais da porta. Deus olha para você e Ele enxerga Jesus Cristo, não por causa daquilo que você deixa de fazer ou faz para Deus. Deus olha e vê Jesus Cristo porque tem o sangue de Cristo em você, e o sangue de Cristo te perdoa, e o sangue de Cristo te justifica. E quando Deus olha para você, Ele vê a marca do sangue. Praga alguma pode chegar até a tua tenda, mortandade não pode te assolar. Por isso diz o Salmo 91, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás o que, igreja? Atingido. Levanta suas mãos aos céus, diga: eu tenho o sangue de Cristo. Eu pratico hoje, em nome de Jesus, o sangue dele sobre mim. Nenhum mal pode me atingir. Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31. Diz assim: que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem que está te acusando, meu irmão? É o diabo, as pessoas, o inferno. Quem é que está te levantando contra você? É Deus que te justifica. 34, quem nos condenará? Cristo Jesus morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35, quem nos separará do amor de Cristo? Ainda pensa, irmão, quem te separa deles? Hoje eu quero que você interaja comigo. Quem te separa dele? Olha aqui, diz o versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. 38, porque estou certo, tenho convicção de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisas do presente ou futura, nem potestade, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está onde? Em Cristo Jesus. Ninguém te separa do amor de Deus. O sangue de Jesus está disponível para você hoje, por meio da ceia, para você ser purificado, perdoado, restaurado, a posição de Deus, assentado com Cristo nos lugares celestiais. Amém? Segunda coisa que eu quero te falar, Mateus capítulo 7, versículo 26. Quando você entende princípios, você começa a entender a Bíblia. Eu te falei um princípio do sangue, te traz proteção e perdão. Eu quero te falar sobre o corpo. O que é o pão na Bíblia? Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo de número 26, está escrito: esta mulher era grega, serofenícia da nação, e rogava-lhe que expulsasse o demônio da sua filha. 27, mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos,
porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos... Uma mulher chega para Jesus e diz: Jesus, minha filha está doente e endemoniada. Ela precisa de libertação e ser curada. Tem como o Senhor curar a minha filha? Qual que foi a resposta de Jesus? Eu não posso te dar pão. Não posso tirar o pão do filho e dar para os cachorrinhos. Aquela mulher tinha tanta fé que ela falou: então me deixa a migalha, porque na mesa do Senhor o cachorro come da migalha. Você já está comeu com o cachorro perto, você joga um ossinho para ele? É isso que Jesus está falando, que a mulher estava falando. Deixa cair só uma migalha, porque se eu comer uma migalha do seu pão, a minha filha é curada. Então qual é o sentido na Bíblia do pão? É para cura, é para libertação. Todas as vezes que nós ceamos aqui, quando você pega o pão, você tem direito de ser curado, você tem direito de ser liberto, você tem direito de ser restaurado, porque todas as vezes que nós comemos do pão, a mulher comeu uma migalha, o demônio saiu da filha dela e a filha dela foi curada. Irmão, você não é escravo para comer migalha, você é filho, tem um pão hoje disponível, você vai vir comer desse pão, e você vai ser curado, liberto e restaurado, hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém ou não? Aleluia. Agora abra a Bíblia em Salmos 105, versículo 37. Salmos 105, versículo de número 37. Olha o que diz o texto. É um texto poderoso da palavra de Deus. Fala de quando Israel saiu do Egito. Está escrito: e tirou-os para fora com prata e... Um povo escravo saqueou o Egito, saíram do Egito milionários, cheio de ouro e cheio de prata. E o dinheiro que era para ser usado para construir o tabernáculo, o que eles fizeram? Bezerro de ouro. Por isso que a forma que você honrar a Deus é pelo seu recurso. Deus enriquece Israel, coloca dinheiro e ouro, prata e ouro na mão deles, eles saem para o deserto para construir o tabernáculo, mas em vez de construir o tabernáculo, constrói um bezerro de ouro. O seu dinheiro ou edifica a obra de Deus, ou vai construir bezerro de ouro. Mas a Bíblia diz: e tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só, em outra tradução, nenhum só inválido. 2,5 milhões de pessoas. Eles viram uma nuvem acompanhá-los de dia, uma nuvem de fogo à noite. Eles viram a água saírem da rocha, eles viram a roupa crescer à medida que cresciam as crianças, mas eles também viram, durante 40 anos no deserto, ninguém fica doente. Irmão, como que 2,5 milhões de pessoas não adoecem? Só quando eles saíam, mas eles entraram e não houve ninguém fraco, ninguém inválido. E por que 2 milhões de pessoas andaram por um deserto saudáveis? Porque antes de sair do deserto, eles mataram o cordeiro, colocaram o sangue nas portas, mas o que fizeram com o cordeiro? Comeram do cordeiro. Porque o pão é para cura. Olha o que diz Salmos 103, versículo 2. Salmos 103, versículo de número 2. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que? O sangue, o cálice, todas as minhas iniquidades, e que sara o quê? Todas as minhas, o pão. Quantas enfermidades Jesus tem poder de sarar? Quantas? Irmão, nós precisamos crer na palavra. Eu não sou contra você consultar médico, eu não sou contra você ir em especialista, nada disso. Pode ir, não é pecado, não é errado, mas eu quero te falar, na igreja, a provisão de cura para a minha vida. Na igreja tem provisão de cura na sua vida. Se você crê, você pode ser curado e restaurado pelo Senhor hoje, nessa noite. Não é amanhã, você pode ser curado e restaurado hoje. Não importa se entrou com síndrome, não importa se chegou aqui com estresse pós-traumático, não importa se entrou aqui com depressão ou com algum desarranjo no seu corpo físico, emocional e espiritual. A palavra de Deus diz que quando eu como do pão, o pão do Senhor tem poder de curar
todas as enfermidades na minha vida. Quem crê nisso, dá um amém e um aleluia. Diga: essa noite é a minha noite, em nome do Senhor Jesus. Terceiro, Êxodo capítulo 12, versículo 3 ainda. Êxodo capítulo 12, versículo 3 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 desse mês tome cada um para si segundo as suas casas, a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Presta atenção, eu amo isso, porque Deus diz: pega o cordeiro e coma em família. Deus poderia ter dito: pega o cordeiro e coma sozinho, mas Deus está falando: coma por dois motivos. Primeiro, porque a salvação, Ele não quer só que você seja salvo, Ele quer você e sua família, amém? Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então para de chorar, de murmurar e de se tornar incrédulo, e começa a crer que você e a sua família vão ser salvas para Jesus, aleluia. Segundo motivo, que é a família, porque Deus ama trabalhar em comunidade. Todo cristianismo isolado é mentiroso. Todo cristianismo sozinho não expressa. José Maurício, ele pode adentrar e falar com Deus sem intermédio de ninguém. José Maurício pode ser perdoado sozinho. José Maurício pode ser abençoado sozinho. Mas José Maurício não pode expressar a igreja, o corpo de Cristo sozinho. O único jeito dele expressar a igreja é no meio da comunidade. O único jeito de você ser igreja verdadeira, genuína, é se você tem convívio com seu irmão. Aqui é um lugar de aprendizado, por isso que na célula é lugar de comunhão. Você precisa estar inserido numa célula, você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Você não pode vir só domingo num culto. Glória a Deus porque você está vindo domingo, glória a Deus porque você está envolvido, mas você precisa acrescentar uma vida de comunidade, irmão. Você precisa andar junto com o seu irmão. Pastor, é difícil demais. Claro que é difícil, por isso é família. Quem aqui está casado e nunca brigou? Deixa eu ver, se não é um anjo, casou com um anjo. Um querubim, né? Qualquer anjo ainda não. Mas por que você não deixou seu esposo, não deixou seus filhos? Porque famílias podem ter desavenças, famílias podem ter intrigas, famílias podem chegar a conclusões diferentes, mas famílias permanecem unidas pelo propósito, filho. Dá uma olhada para esse irmão: ei, eu estou com saudade de você, viu? Dá uma olhada para a direita, para a esquerda aí. Ei, você está fazendo falta na minha célula, está fazendo falta no discipulado. Para de um cristianismo sozinho. O cordeiro precisa ser comido junto com a família. Não cai nessa mentira do diabo. Seja quebrada esse sofisma, seja quebrada essa seta hoje. Você precisa de convívio com a família. Amém? Fica de pé no nome de Jesus. Eu quero prática hoje. Dá um abraço nesse irmão. Não é na sua esposa não, no seu esposo. Cumprimenta essa pessoa perto de você que você não conhece. Diga: eu preciso de você, meu irmão. Não tem jeito. O Espírito Santo quer mover e eu estou precisando de você hoje. Você está na galeria, não fica sozinho não. Cumprimenta alguém perto de você aí. Diga: irmão, eu nem te conheço, mas eu preciso ser. Nós somos família, nós vivemos em comunidade. O que nos fortalece não é pastor, é a família. Não é um líder extraordinário, é a família. Amém? Pode assentar no nome de Jesus. Presta atenção aqui. Primeira coisa que eu aprendo é sobre família. Segunda coisa que eu aprendo, continua o versículo. Versículo 4. Êxodo capítulo 12, versículo de número 4, é a continuação. Segunda coisa é tremenda. Êxodo capítulo 12, versículo de número 4. É a respeito do cordeiro, a Bíblia diz: mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só cordeiro, com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, fareis conta conforme ao... O que Deus diz? Olha, se a família é muito pequena, pega mais outra família do vizinho, junta as famílias e vai comer só um. O que significa? A família pode ser pequena, nunca o cordeiro. Pastor, na prática, o seu problema
é sempre menor do que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua luta é sempre menor do que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O coração do seu marido, da sua esposa, que é de pedra, que é duro, é sempre menor do que o Cordeiro do sacrifício. Jesus é suficiente para você. Jesus nunca vai ser menor do que o problema, do que a luta, do que a adversidade, do que a doença, do que a crise, do que o problema do casamento, do que o ministério infrutífero. Jesus sempre vai ser maior do que o seu problema. Se você entregar o seu problema a Jesus, nas mãos de Jesus, você vai ver Ele mudar a sua história, meu irmão, como a do Cordeiro hoje. E como Israel foi salvo? Comendo do Cordeiro. Deixa eu te falar uma coisa, humanamente nós nos alimentamos pela boca. Você vai comer, vai chegar no seu organismo, sim ou não? Mas espiritualmente é pelos olhos e pelos ouvidos. Nós somos aquilo que comemos. Uns estão mais fortes como eu, outros mais magros. Nós somos aquilo que comemos. Se você come de Cristo, você vive de Cristo. Porque Israel comeu do cordeiro, ninguém está doente, porque o cordeiro não tem doença. Isso porque Israel comeu do cordeiro, ele foi guardado pelo sangue, ele foi guardado das pragas, porque o cordeiro não tem praga. Você é aquilo que você está comendo. Quem come de Cristo fica forte. Pastor, estou fraco, porque não está comendo. Está comendo outra dieta. E qual é a dieta? Da televisão, do WhatsApp, do Facebook, de coisas semelhantes. Se comer da palavra, fica forte. Deus falou comigo, tenho falado que Deus tem falado comigo para a igreja. Vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia, Francisco. Pastor Deus, eu quero poder, quero unção, quero vida, quero ver a coisa acontecendo. Vai ler a palavra. Por isso, irmão, nós vamos começar agora quinta-feira ou domingo, o cursão e o CTL. Aleluia, dá um amém aí. Você que não fez cursão, você que não fez CTL, é o momento de você comer da palavra. Irmão, se você já está 1 ano na igreja e não fez cursão e CTL, está errado. Você está 3 anos, pastor do céu, e não estou preparado. Irmão, vai chegar com 80 anos, nós vamos cantar parabéns para você aqui, e você não vai estar preparado. Não é uma questão de estar preparado ou não, é uma questão de comer do Cordeiro. Você está tendo uma oportunidade de comer da palavra de Deus no curso de maturidade do Espírito, no CTL. Nós vamos investir na sua vida, vamos te ensinar a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor, já fiz cursão em CTL. Pois é, filho, você vai fazer agora comigo, às segunda-feira, o estudo dos livros bíblicos. Nós vamos estudar todo o livro bíblico nessa igreja. De Gênesis a Apocalipse, você vai aprender sobre a Bíblia Sagrada, amém? Porque tem umas pessoas que dizem assim, pastor, eu sou tão inteligente, tão sábio, que eu não preciso fazer o cursão. Desculpe falar, mas você é um tolo, que subestima a palavra de Deus. Com 12 anos, Jesus ensinou os mestres da lei, os escribas, os doutores, um bando de pescadores, ensinaram os doutores da lei, Pedro, Tiago, João. Você tem que ter mais humildade e reconhecer que Deus pode usar qualquer um para te ensinar a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é da onde ela sai, é o que ela é que tem poder. E quando ela é mencionada, crie, por isso falei, como ouvirão se não há quem pregue. A palavra de Deus tem o poder de mudar a sua vida. Irmão, eu estou te desafiando, mergulha no cursão, mergulha no CTL, e se nada na sua vida mudar, você chega para mim e diz, você é um mentiroso. Porque a palavra está escrito, a palavra de Deus não volta vazia, nunca. Sempre vai cumprir o propósito, sempre vai cumprir o objetivo pelo qual ela foi liberada na sua vida. É tempo de você comer da palavra nos livros bíblicos, é tempo de você comer da palavra no cursão e no CTL, e desenvolver no nome de Jesus Cristo, amém? E por último, 1 Coríntios 11, 20. Essa noite eu quero orar por milagres. Não podemos passar uma ceia sem orar por milagres. Mas você precisa ter revelação e visão primeiro, para depois nós colocarmos em prática. Por último, eu quero tirar um falso entendimento desse texto. Esse é um dos textos mais polêmicos da Bíblia no dia de ceia. E está escrito, Paulo falando, de sorte que, quando vos ajuntares no lugar,
não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro faz o quê? Irmão, a ceia, nós ceamos com pão e com vinho, certo? Sim ou não? Lá tinha também, só que além do pão e o vinho, tinha uma festa, matava o cordeiro mesmo, era um banquete, era um dia de festa. Por isso que a ceia não é dia de tristeza. Você não pode vir para o dia de ceia e voltar mais triste, mais deprimido, mais abatido. Você tem que vir para a ceia dizendo, é dia de que é dia de ceia? Dia de festa, aleluia, dia de nos alegrarmos. Só que o que acontecia com o povo de Coríntios? Quem tinha dinheiro levava mais comida, quem não tinha levava menos comida. O certo era, deixava tudo junto e todo mundo ia comer, sim ou não? O que acontecia? Os mais ricos pegavam a comida e começavam a comer. Eles acharam que era para encher barriga. Eles não entenderam o significado daquele momento. E Paulo está exortando. Uns comem, outros não. Continua, 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Vocês não entenderam nada? Ou desprezai a igreja de Deus? E envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisto não vos louvo. Não vos louvo porque vocês não estão entendendo nada sobre a ceia. Vocês estão achando que é rodízio de carne, rodízio de pizza, que vieram aqui para beber e comer. Não tem nada a ver com isso. 23. Paulo diz, porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o quê? O pão, e tendo dado, por isso que eu digo, como o pão e dá graça, por causa da Bíblia, partiu e disse, tomai, isto é o meu corpo. Quando você come do pão, o símbolo é que você está comendo do corpo, e o corpo de Cristo tem cura, libertação e restauração, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Nós vamos lembrando o sacrifício de Jesus, porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Versículo 27, que é o versículo que mais traz confusão na igreja. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber esse cálice, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do quê? E do sangue de Jesus. Por causa desse indignamente, muitas igrejas têm ceado errado. Por causa desse indignamento, uma falta de uma interpretação, muitos irmãos têm vindo para uma ceia e morrido no meio da ceia. Porque o que chega nesse momento? O pastor aqui diz, tome cuidado, quem for cear hoje, para não tomar a ceia de forma indigna. Vê, examine-se, avalie-se, se você é indigno ou não de tomar a ceia. Quem já viu uma pregação desse tipo? Você vai ver se é só eu que estou na igreja mesmo. O que as pessoas não sabem, às vezes é o português. Indignamente vai ser advérbio de modo. Paulo não está chamando, o Paulo não vai dar, Paulo não está chamando o José Maurício de indigno. Indignamente é advérbio de modo. O que Paulo está falando é que o modo pelo qual o José está ceando é errado, e porque é errado, está tendo consequência. Mas quando nós traduzimos isso, nós chamamos as pessoas de indigna. Então quem ceia é digno, e quem não ceia é indigno. E quem está certo e quem está errado, os dois estão pecando. Porque quando eu digo aqui, quem é digno de cear? E o José Maurício levanta e diz, eu sou. Porque ele pensa, ele faz uma análise, né? Examine-se, ele diz, olha, hoje eu honrei meu pai e minha mãe, hoje eu devolvi o dízimo na igreja, hoje eu tratei bem meus filhos, aquele vizinho, eu nem briguei com aquele vizinho, então hoje eu sou digno de tomar a ceia. Ele peca porque ele é um fariseu. Quem se atreve a chegar hoje aqui no altar de Deus e dizer, Senhor, eu não pequei hoje, e eu cumpri 613 mandamentos. Porque você acha que tem que cumprir 10, né? Toda lei são 613 mandamentos.
Quem pode chegar aqui nessa hora e dizer, eu sou a pessoa justa? Porque quando alguém diz, eu sou justo para tomar a ceia, ele está dizendo, eu não preciso de Jesus. Isso é blasfêmia. Nós precisamos de Cristo. Nós carecemos de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aí tem um segundo grupo, que é os pecadores. Porque na igreja fica assim, quem pega, fica olhando para ver quem não pega. Aí, o Robson não pega, porque ele avalia, rapaz, hoje eu briguei com a Ana, tratei ela mal, não levei café, não lavei a louça, ixi, esqueci minha oferta, hoje não dá para mim não, eu estou muito feio no negócio. E você olha para ele e diz, olha, coitadinho, né? Ele não vai tomar porque é indigno. Não. Quando o Robson não vem tomar ceia, o que ele está dizendo para Deus é que o pecado dele é maior do que o sangue de Jesus Cristo. Isso é pisar no sangue. Então quem está certo e quem está errado? Os dois estão errados. Pastor, então qual que é a maneira de eu me comportar na ceia? O José Maurício, que não desonrou o pai, que não brigou com o vizinho, que devolveu o dízimo, no dia da ceia ele deve levantar e dizer, Senhor, eu não lembro de eu ter feito nada, mas eu não confio em mim, eu confio na justiça de Cristo Jesus. Eu estou indo não porque sou justo, eu estou indo porque Cristo é justo. Ele é que me justifica, Ele é que me santifica, Ele é que me restaura. E eu me levanto hoje para cear, confiado nele. Ele recebe o poder de Deus. E como que o Rob deve se levantar? O Rob deve olhar para si e dizer, Senhor, eu falhei, Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, mas eu não vou deixar de cear, porque o meu pecado é menor do que o sangue. Hoje eu me levanto para ser liberto, hoje eu me levanto para ser restaurado. Pode o justo cair 7 vezes, mas em todas elas o Senhor me levanta. Eu posso estar abatido, mas Ele é que diz, ao fraco sou forte. E hoje ao cear, ao clamar o sangue sobre a minha vida, ao comer do pão que apresenta o corpo de Cristo, eu vou vencer o pecado que eu não estava conseguindo vencer. Eu vou mudar de vida, eu vou ser liberto desse vício. Ao comer do pão hoje, algo sobrenatural vai acontecer. E o que acontece com o Robson? Ele é abençoado. Vamos continuar, quero te provar. Pode deixar o texto bíblico, isso. Porque comendo cada um, volta no versículo 20. Isso. Não, continua. 21, 23, 24, indignamente que eu quero, 25, isso, 26, e anunciais 27, isso, porquanto qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice, indignamente, advérbio de modo, a maneira pelo qual se comiam a ceia, será culpado do corpo e do sangue de Jesus. 28, examine-se, olha aí, examine-se, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Por quê? 29. Porque o que come e bebe o quê? Sem discernir. Come e bebe para a sua própria condenação. Não discernindo o quê? Por que come para condenação? Porque não discerne o corpo. Por isso é indignamente, porque o modo pelo qual estão realizando a ceia é um modo que não discerne o corpo. O que significa isso? Eles estavam comendo comida achando que estava enchendo o bucho, enchendo a barriga, e era para eles lembrarem do significado da ceia. Era para eles lembrarem, dizendo, quando eu tomo do cálice, não é para mim ficar bêbado, quando eu tomo do cálice, é para me lembrar, discernir o corpo, examinar, é para me lembrar que o sangue dele me perdoa hoje. Quando eu como do pão, não é para me encher minha barriga e voltar para casa cheio. Quando eu como do pão, é para me lembrar, ele morreu por mim, no corpo dele há saúde, e quando eu comer desse pão eu vou ser curado. O problema de Coríntios é que eles estavam ceando, comendo a ceia sem entender o significado. Esse é o perigo de dar ceia para criança. Porque criança não discerne o pão e não discerne o vinho, não discerne o cálice. A criança come achando que está comendo o quê? Uma comida. E Paulo está dizendo, é indignamente, tem consequência. Agora você sabe discernir o corpo, sim ou não? Por isso você vai comer do pão hoje, e você vai beber do cálice, e ser totalmente restaurado pelo Senhor. Por isso nós damos para as crianças uma uva.
Por quê, pastor? Para simbolizar que um dia elas vão comer do vinho, um dia elas vão comer, beber, na verdade, do suco de uva. Mas ela não pode comer da ceia, porque ela não discerne corpo. E se não discerne é indignamente, porque não discerniu o corpo de Jesus Cristo. Mas para você, hoje é dia de perdão. Para você, hoje é dia de cura. E se você crê nisso, fica de pé no nome do Senhor Jesus.